E depois de todas aquelas histórias, o pessoal falaram que já está na hora de ele dormir, que já estava tarde. Então todo mundo foi para o seu canto dormir. E o Marcos ficou pensativo junto com a Glória, pensando que história poderia haver e presenciar ao sair para salvar mundos pelo multiverso. E a Glória disse para ele não ficar muito pensativo nisso por enquanto, que agora é o agora e o amanhã é o amanhã. E nós deveríamos aproveitar o momento que estamos aqui juntos. E o Marcos resolveu ir dormir junto com ela. E na manhã seguinte, acordaram com um bocado de rosnado e de uivo de lobos. E quando todo mundo saiu para ver o que era, viram o Douglas cercado com um bocado de lobo. E ele estava, tipo, brincando com alguns. Daí perguntaram o que ele estava fazendo. Daí ele disse que o Fumaça acabou chamando alguns desses amigos dele para ele brincar com ele. Só que o Fumaça saiu para ir comer alguma coisa. E ele ficou lá distraindo os lobos. E perguntaram se ele não tinha medo de ser ferido, até mesmo mordido por um dele. E o Douglas disse que a pele dele não tem como ser penetrada pelas mordidas deles. E então veio um lá e pulou na cabeça dele e ficou mordendo seu cabelo. Até que o Fumaça chegou lá com uma saca cheia de salsicha e falaram para ele que não podia alimentar os animais. Só que aí o Fumaça disse que isso valia para os seres humanos e ele não era um humano. Então ele saiu de lá correndo e os lobos foram tudo atrás dele. E depois de um tempo que o pessoal todo se organizou lá para fazer uma caminhada, ficaram perguntando onde era que estava a Aline com o Edgar. Daí começaram a procurar e o Jonas disse que sabia onde era que eles estavam e acabou apontando para uma direção e viu os dois voando em cima do Fumaça e falaram que era para pegar ele, só que disseram que era para dar uma olhada e viram o Edgar transformado e a Aline abraçada nele enquanto estava em cima do Fumaça, que estava voando em cima de um lago. E falaram que era para trazer eles e o Fumaça disse que estava se divertindo com eles dois. Daí falaram que eles ainda eram pequenos, que era para trazer eles. Só que o Edgar disse que ele queria ficar mais um pouco junto com a Aline, só que disseram que não. Daí ele acabou descendo do cachorro junto com a Aline, mas disse que ele poderia ficar junto com a Aline pelo menos. E aí eles não resolveram discutir isso e foram na caminhada. Enquanto iam caminhando, o Marcos ia registrando tudo com uma câmera e fotografando. E falou que depois que deram a ordem de preservação mundial, acabou que muitas partes que tinham vegetação acabaram evoluindo bastante. Agora até que tá mais bonito. E ele foi vendo de cima assim voando e viu que o cenário estava ainda mais encantador. E ele mostrou para um canto que era ainda mais bonito que eles poderiam ir. E todo mundo seguiu aquela trilha. E no momento que estava na frente de um lago, estava pensando em passar nadando e o Renato foi só andando mesmo por cima. E perguntaram se ele não poderia dar um jeito de fazer todo mundo atravessar assim. E ele disse que era para se virar, já que eles queriam nadar, que eles que nadassem. Daí, no momento, perceberam que o Edgar com a Aline estavam de novo voando em cima do Fumaça, por cima do lago. E aí, nesse momento, o Douglas disse que esse era o cachorro dele. E se eles quisessem continuar fazendo isso constantemente, eles teriam que pedir permissão para ele. Então, o Douglas tirou um pedaço de carne assada de dentro de uma bolsa. E o Fumaça rapidamente voou para perto dele. E as crianças ficaram chateadas. Então, acabaram falando se eles continuassem com isso, iriam separar os dois. E a Aline e o Edgar disseram que não queriam se comportar. E aí, nesse momento, eles continuaram caminhando. E a Alice viu um ponto que tinha uma cachoeira que era muito bonita. Disseram que poderiam tomar banho lá. Todo mundo concordou e parou por lá. E no momento, acabaram ouvindo a risada do Douglas. E quando olharam para cima, viram que ele estava caindo de uma alta altura. E acabou caindo bem no meio do rio que estava abaixo da cachoeira. E ele acabou boiando depois de um tempo, falando demais. E daí perguntaram como foi que ele fez isso. E ele contou que durante a noite ele estava entediado, que ele estava com insônia. Então ele resolveu fazer um balanço bem grande que daria para se jogar a uma longa distância. E daí foram dar uma olhada onde era. E alguns acabaram chegando lá no balanço, correndo rapidamente. E o Douglas acabou se pegando lá no balanço, que era muito alto. Só que no momento ele acabou escorregando e acabou sendo jogado para bem à frente da cachoeira, bem para cima. E depois de ver ele cair lá, o pessoal começou a dizer que era a vez deles, cada um. Daí cada um foi se balançando aquele balanço. E até que no momento foi o Marcos, que acabou se balançando junto com o Felipe e acabaram caindo bem pra frente, acima da cachoeira. E os dois começaram a nadar bem rápido e chegaram na beirada e acabaram saltando do alto da cachoeira. Coisa que o pessoal todinho viu e tiraram foto. E continuaram por lá um tempo. Até que no momento perceberam que o Edgar com a Aline sumiram de novo. E o Jonas disse que eles estavam no alto de uma árvore.
Perguntaram como foi que eles chegaram lá. E o Fumaça disse que não era pra olhar pra eles. E daí viram o Edgar transformado lá. E ele tava lá segurando a Aline no colo. E disse que eles poderiam ver tudo de lá de cima. E daí o Felipe disse que era pra eles descerem de lá. Só que o Edgar disse que ele queria ficar só mais um pouco. E era bem bonita a vista de lá. E nesse momento a Alice acabou chegando lá no topo da árvore e disse que era pra ele descer agora com a Aline, senão ele iria se ver com ela. E ele ficou com medo, acabou pegando a Aline no colo e acabou pulando de lá, parando no chão. E disse que ele já desceu, tá tudo bem. Daí ele disse, bom, então agora eu posso ir. Só que a Alice disse que ele teria que ficar agora perto dela e não poderia sair com a Aline. E ele disse que não queria ficar assim, que ele gostava de estar perto dela. E ela disse o mesmo, e disseram que não, já chega já de travessuras, senão vocês vão acabar preocupando demais cada um dos pais. Daí ela levou o Edgar, só que ele ficou olhando para a Aline enquanto ia sendo levado. E a Aline acabou sendo pega pelo seu irmão, o Marcos, e ele disse que iria levá-la para nadar um pouco para se distrair e aprender também. E ela foi e acabou ficando um tempo na água com ele, só que ela estava meio triste porque ela tinha que ficar longe do seu amiguinho. E ele só disse que não era para se preocupar, que teria mais tempo para brincar depois. E depois de sair da água, todo mundo, depois de se trocar, foram dar uma caminhada por uma parte da floresta que eles viram que tinha pontos turísticos, que foi feito para o pessoal, e acabaram encontrando vários animais que estavam em risco de extinção, agora tinham bastante por lá, e acabaram vendo até ursos que no momento estavam junto com o Douglas, o que o pessoal não entendeu muito bem, e o Fumaça contou que o Douglas conseguia falar com os animais, foi uma habilidade que deram para ele, e o pessoal continuou olhando por lá e viram várias frutas que antigamente era tão raro, agora tinha por várias partes, e depois de um tempo eles acabaram chegando em um hotel à beira de um lago, que todo mundo foi aproveitar para pescar, e no momento o pessoal notou que de novo a Aline com o Edgar estavam junto na beira do lago, e falaram para alguém ficar de olho neles, que provavelmente ele iria aprontar alguma coisa. De repente viram que o Edgar acabou puxando uma corda de dentro da água, e não entenderam muito bem, até que viram que ele foi puxado, e estava deslizando por cima d'água, e viram que era o Fumaça que estava puxando ele. Daí disseram que isso aí tá tudo bem, pelo menos ele não estava levando a Aline junto, só que aí depois viram que ele acabou pegando a Aline nas costas e levando ela também. Daí o Marco disse que já tava demais, essa irmã dele tava aprontando demais com esse amiguinho dela. E chamaram Fumaça para trazer eles dois, e quando os dois chegaram na beirada, acabaram pegando eles e disseram que eles ficariam de castigo, sem poder brincar um com o outro durante 2 dias, e disseram que isso não era justo, que eles não iriam fazer nada de perigoso, só que disseram que já bastava por um dia. Então acabaram deixando os dois longe e ficaram vigiando cada um para que não fizessem mais nada. E o Marcos ficou vendo tudo isso e ficou imaginando como é que vai ser o filho deles quando já começar a fazer mais coisa como eles. E a Glória disse que provavelmente vai ser igual a um dos pais, que deu para perceber que esses dois se parecem com alguém, como o Edgar, que parece um pouco com a mãe, e a Aline, que parece mais com teu pai, que é mais extrovertido e se lança nos perigos.